Oiê, aqui é a Karina Saib, no comando de mais um episódio do podcast Além do Espelho. Oiê, gente, vocês estão preparados para mais uma história de uma mulher super poderosa? Véspera de Natal, né? Que delícia. Correria louca, mas vamos lá. Vamos sair desse universo, não importa o que você esteja fazendo, pelo menos finge aí que você tá sentadinho aqui comigo na sala, tomando seu vinho, cerveja, whey, ou eu, como eu, né? Red Bull, Coca-Cola, e é isso, gente. Bora para mais uma história? Vamos lá. Eu vou contar a história hoje da Mariana Elias. Também liberou o nome, Mari. A história dela é muito forte, muito incrível. E eu vou contar para vocês agora. A Mari, quando era criança, ela era uma criança bem gordinha. Ela disse que o que mais marcava ela, vocês veem que ultimamente os episódios têm falado muito sobre isso, né? Começou com o meu, lá no primeiro. Então, ela conta assim que o que marcou muito ela foi que quando ela ia dormir na casa das amigas dela, é aí que ela percebia mais, né? Ela, ai, peça um pijama, tal. As amigas usavam 34, enfim. E ela, quando ia botar um pijama, ela tinha que pegar emprestado o pijama da mãe da amiguinha, que o da mãe servia, que o da amiguinha não servia. E isso doía, né, um pouquinho. Fora que ela disse que ela sofria já dentro de casa, né. A irmã dela era bem magrinha, sempre foi bem magrinha. E aí falou que quando elas brigavam, olha só, a irmã dela pegava o garfo e ameaçava. Falava pro pai dela assim: "Eu vou furar ela pra ver se ela murcha". E aí, mais uma coisinha marcante, né. Você acha que é fácil de esquecer essas coisas? A Mari gostava muito das princesas da Disney. Eu também, Mari, te entendo. Gosto até hoje. Mas ela não conseguia se identificar, né, porque ela olhava todas as princesas magras, lindas, belas, delicadas, e ela não era assim. Linda, sim, mas ela não era nada magrinha como uma princesa e delicada como uma princesa da Disney. Ela conta que dos 13 para os 14, ela nunca assim, nessa idade, ela não sentia que os menininhos olhavam pra ela também é hétero, olhavam pra ela e assim, querendo ficar, sabe, essa idade assim de ir em bailinho. Vocês iam em bailinho? Aqueles da dancinha da vassoura? Não, mas não a dancinha da vassoura do molejo, não. A dança, aqueles bailinhos que todo mundo dança e uma pessoa fica com a vassoura. Pois bem, ela disse que ela era a pessoa que ficava com a vassoura. Tamo junto, Mari. E aí, ela passou tanto por isso, que teve uma vez que ela se revoltou. E aconteceu o pior, né, gente? Imagina, na cidade. Parou de comer. Ela disse que ela tomava leite e comia maçã. Ela ia dormir cedo para não ter fome. Olha o que ela fazia com ela. Vocês se identificam? Vocês já fizeram uma doideira dessa para se enquadrar aí num padrão da magreza? Hum? Pois bem, nessa ela perdeu 22 quilos. Tem noção? Ela saiu de férias da escola, início de dezembro. Quando ela voltou, final de janeiro, para a escola, ela tinha perdido 22 quilos e ficou irreconhecível. Só que aí passou a chamar a atenção, né? Porque, imagina, primeiro que as pessoas
nem achavam que era ela, olha só. E aí começaram os olhares, as possibilidades. Ela disse que ela se sentiu super poderosa, assim, que ela andava na escola e, nossa, era vista. Esse era o ponto. A autoestima dela estava totalmente ligada ao físico dela. Então, como ela nunca se sentiu bem do jeito que ela era, apesar de sempre ter o rosto lindo e um cabelo belíssimo, o cabelo da Mari sempre foi comprido, lindíssimo, e um rosto lindo, ela não achava o corpo bonito, né? E isso, quando ela perdeu esse tanto aí de quilo, ela achou que ela tinha um superpoder, né, gente? Aí ela foi fazer o quê? Foi viver, né? Não preciso nem falar mais nada. Então, ela nunca tinha se sentido tão perfeita, segundo ela. A imagem que ela criou dela, de autoestima, era totalmente parada no espelho. E aí, ela começou a namorar um cara que eu acho que, né, pelo tanto que ela sofreu, não deu muito pra escolher, né, Mari? Aí o que que aconteceu? O cara era um escroto, né, galera? O que que ele fazia? Ele era totalmente abusivo, ciumento. Imagina que eles iam sair ou, sei lá, iam viajar. A menina que ia fazer a mala, desfazia a mala, punha comida no prato. Nada contra, tá? Mas existe a gentileza e existe a obrigação, né? E ela só fazia o que ele queria, ou seja, ela virou o capacho dele e perdeu total a personalidade. Muito louco isso, né? Porque ela conta que ela sempre ouviu que ela era uma pessoa difícil, né. Normalmente quem ouve isso é porque tem uma personalidade forte, né. Uns são teimosos, mas a maior parte é porque tem a personalidade forte, a personalidade, assim, de contestação, né. E aí sempre vai ouvir: "Ai, que pessoa difícil, não sei o quê", né. Então a gente já sabe que é assim que funciona. Mas enfim, voltando. Ela ficou um tempo com esse cara, até que um dia a mãe dela, santa, graças a Deus, ficou muito incomodada, lógico. Todo mundo estava vendo o que estava acontecendo e pegou e falou assim: "Mariana, chega, ele não vai", era um ano novo, "ele não vai viajar com a gente, pronto, acabou". Mariana entrou em desespero, pânico, falou: "Meu Deus, vou perder o amor da minha vida, minha mãe vai acabar com a minha vida". Enfim, fez que fez, mas a mãe dela não arregou. Não vai e pronto, acabou. Aí, o que que aconteceu? Ela teve que falar pra ele: "Ah, não vou, não vou? É mesmo, não vou?". Aí o cara ficou maluco, mas a Mariana tinha que cumprir ordens, né, da mãe. Então, Mariana foi o quê? Foi pra Bertioga com a mãe e ele doidão, ele ficava ela conta que ele ficava ligando, 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 ligando sem parar, querendo saber onde ela estava, fazendo isso, fazendo aquilo. E ela era o pai dela que atendia, até a hora que ele se estressou e falou: "Não vou mais atender", pronto, acabou. Só que essa viagem foi um divisor de águas para ela, porque lá ela conheceu meninos super assim, gentis, super legais, meninos que mostraram para ela que ela não podia ser tratada assim. Amigos mesmo, né, não que ela ficou, nada disso, mas ela começou a conviver, assim, esses dias com esses meninos, meninos que abriram os olhos dela. Aí beleza, o que que ela fez? Passou ano novo, passou esses dias lá, acabaram as férias, voltou para São Paulo e falou: "Bom, chegou a hora, vou me separar desse menino, vou terminar com ele". Pois bem,
terminou com o traste e ele falou assim: "Você vai se arrepender de estar fazendo isso". Gente, um belo dia ela estava voltando, ela era office girl, trabalhava com a mãe dela no centro da cidade. Ela estava voltando pra casa, na rua da casa dela, ela estava meio que sentindo, parecia que tinha uns caras seguindo ela, e tinham mesmo, na rua da casa, assim, quase em frente à casa dela, 2 caras pegaram ela e começaram a bater nela. A bater, e aí ela começou a gritar, 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 porque eles iam fazer coisas muito piores, né. Então ela começou a gritar, 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 graças a Deus, os vizinhos começaram a sair na rua pra ver o que estava acontecendo, e aí os 2 caras fugiram. Ela ficou super machucada, né, traumatizada. Deve ter sido uma coisa horrível, né, ter passado por isso. Horrível, horrível. Graças a Deus ajudaram ela a tempo, né. E não aconteceu uma coisa muito pior, né, que isso já é horroroso, mas enfim. Sendo assim, ela decidiu ficar sozinha e ela jurou pra ela que ela, a partir daquele momento, ela só ia fazer o que ela quisesse fazer, do jeito dela, no mercy, sem perdão. Ela ia fazer só do jeito dela e que não existia a menor possibilidade dela sofrer novamente. Uhum. Bora que tem mais história, vamos lá. Beleza, né, Mariana se enganando um pouquinho, 20 e poucos anos, foi fazer faculdade, fez publicidade, depois ela foi para Londres, ela se descobriu muito em Londres, assim, ela se conectou muito, ela ficou 2 anos lá, ela fazia evento, e aí ela começou a se encantar pela arte de festas, de decoração, né. E aí, depois desses 2 anos, ela voltou para o Brasil. Só que lá no fundo, né, gente, lá no fundo, ela tentou se libertar dessas amarras, né. Como eu disse pra vocês, ela sempre ouviu que era uma pessoa difícil, uma menina: "Ah, Mariana, você já é gorda, né, você não pode ser difícil, você tem que ser boazinha, você tem que fazer o que as pessoas querem, senão você não consegue conquistar as pessoas, né. Olha só, já que, né, ser gorda já é um grande agravante para viver na nossa sociedade aqui, que é tão acolhedora, né, com isso, mas enfim, isso daí é uma outra discussão. Pois bem, passou, passou, aos 26 anos ela começou a namorar um cara que ela conhecia lá desde a infância, enfim, nossa, se reencontraram, pá, meu Deus, amor da vida. Pois bem, casou com o bonito. Naquele mesmo esquema, a Mariana entrou. Tipo de relacionamento de compensação. Sabe como é isso? Vocês já viveram isso? Sabe aquele esquema que você faz de tudo para a pessoa porque você acha que você não merece aquilo? Ah, meu, eu já sou gorda, né? O cara já tá fazendo esse favor pra mim, então o que que eu vou fazer? Vou me anular, fazer tudo que ele quer. Pois bem, foi isso que a Mari fez, mais uma vez, né. Ela foi levando, ela trabalhava na Rádio Mix nessa época, né, ela fazia eventos e tal, então ela sempre foi muito ativa. E esse cara aí que ela se casou, ele era muito inseguro, então ele era muito ciumento com ela. Ele chegava a sufocar, assim, sabe. E ela, sempre muito expansiva, a Maria é linda, a Maria é super falante, comunicativa, então assim,
É difícil mesmo segurar uma personalidade como a dela, eh, e assim, se um cara é ciumento, ele vai se incomodar muito, né. Nem é ridículo isso, né, mas era isso que acontecia com ela. E aí teve um dia, lembra que eu falei que ela gostava de decoração e que lá em Londres ela tinha se conectado com tudo isso? Então, teve um dia que ela pegou e foi fazer uma festa pra ex-sogra dela, pra mãe do bonito aí. E aí a Mari é muito criativa. O que que ela fez? Ela pegou, sei lá, um monte de reciclável que tinha, um monte de coisa lá que tinha na casa dela e montou uma festa, uma decoração. E assim, ficou muito bom. E aí ela tinha um blog meio que pessoal assim, e aí colocou as fotos lá. Gente, e não é que começaram a ver e começaram a contratar a Mari pra fazer festa? Pois é, foi daí que ela começou a fazer as festas maravilhosas que ela faz. Mari, ela é decoradora e ela tem uma criatividade assim fora do normal, gente. Vocês precisam conhecer ela. Ela é muito maravilhosa. E aí ela começou a trabalhar com isso, né? Montou empresa e começou a fazer festa. Nisso, ela estava nesse relacionamento que já não estava muito legal. Infelizmente, esse ex dela entrou para as drogas. E aí a coisa começou a ficar muito feia, muito feia. Tipo, se ele já era abusivo, gente, ficou muito pior. Passou por coisas horríveis, coisas muito fortes. É muito pessoal dela, então eu não vou trazer isso pra cá, mas, gente, é horroroso o que ela passou. Graças a Deus ela conseguiu se separar dele. E assim, virou a chave, né? Ela reencontrou uma amiga de infância também, a Tati, e elas resolveram abrir uma agência de marketing abrangente. Então a Mari já tinha o ateliê, né, das decorações, e aí resolveram abrir essa agência. E deu super certo. As duas trabalharam por um bom tempo juntas. A Mari conta que nesse período pós, né, separação, a Tati foi fundamental, assim, porque meio que deu 3 tapa na cara dela no acorda menina, sabe. Ou deixa pra lá, olha só o que você passou, bora, olha pra frente", né. E aí, ela recebeu esse apoio, então ela abriu a agência e começou. Ao mesmo tempo, Mariana, o que que ela fez? Como uma mulher solteira livre, entrou pro Tinder. Vocês já entraram nesse aplicativo? Eu nunca entrei, tá, gente? Então eu não posso falar sobre, porque eu não tenho conhecimento de causa, mas eu tenho muitas amigas que entraram e estão nesses aplicativos de relacionamento e a Mari sempre me contava várias histórias e tal, então era muito engraçado, muito divertido também. E ela foi se divertir aí. Até um belo dia que ela estava lá no Tinder, de repente ela se conecta com um cara chamado Farley. Olha só, Mariana estava na vida boêmia. Farley não bebia, não comia besteiras, super trabalhador, bonito, atleta de corrida, enfim. Qual a chance de dar certo com Mariana naquele momento? Qual? Todas. Vocês acreditam? Ó, e não é que deu certo? A Mari começou a sair com o Farley. Assim, a luta do peso
sempre existiu, né, dentro da Mari. Ela sempre, valorizou o rosto e valorizou o cabelo, mas sempre essa luta do peso, né, isso é uma coisa que, por mais autoestima que ela tivesse em se olhar no espelho, ela se apegava nisso, né, e brigava com o peso. Mas o rosto e o cabelo sempre salvaram ela, sempre. Então, assim, ela se começou a relacionar com o Farley, ficou super sério, foram morar juntos e veio a gravidez de uma bonequinha chamada Olivia. Só que a Mari assim, se detonou emocionalmente na gestação. Você que já, esteve grávida ou está grávida, gente, é um momento tão difícil. Eu admiro aquelas mulheres, assim, que são plenas na gestação, admiro mesmo, porque é muito difícil, cara, meu Deus, tudo muda, absolutamente, você não se vê mais. Não é mais o seu corpo, não é mais nada seu. Pois bem, a Mari começou a desenvolver uma alergia de pele, tanto pelo estresse, né, de gestação, quanto pela mudança de vida e também pela mudança de corpo mesmo, né, os hormônios e tudo mais. A pele dela ficava, assim, toda descamando, vermelha, parecia que estava queimada e aquilo estava matando ela por dentro. Ela foi levando, né, foi levando, teve a Olivia e o problema de pele não passava. Passou um tempo, continuou o problema, foi em vários dermatologistas, tentou tratamento, nada. A luta contra o peso já era muito complicada, de repente, ela nem para o rosto dela, ela conseguia mais olhar. Ela me disse assim que o esposo dela, né, o Farley, sempre deu muito apoio, sempre, "Não, não, você tá linda, não, você é linda". Ele nunca, eh, fez uma crítica a ela, isso é muito legal, né, porque os outros, o que mais faziam era criticar, né. Então ele deu muito esse apoio para ela. Só que mesmo assim, gente, como eu sempre falo, a autoestima ela é pessoal e intransferível. Ninguém consegue mudar isso em você. E aí ela desmotivou total. A pele, enfim. Ela passou a gestação, passou toda a Olivia cresceu um pouquinho, ela engravidou do Maurício. E nada da pele melhorar. Aí ela ficou, gente, pior ainda na gestação do Maurício. Aí ela me contou isso na época, né, assim, eu acompanhei, eu tenho uma relação íntima com a Mari, eu escolhi esse episódio próximo ao Natal, porque ela é minha família, né, eu tenho ela como minha família mesmo. E é muito forte pra mim, assim, também falar sobre ela, porque quando eu a vi, né, tanto gestante quanto com os bebês, né, na maternidade e o dia a dia, né, e a convivência, eu não conseguia mais ver a Mari, eu não conseguia mais ver o brilho da Mari, o sorriso, os olhinhos dela brilhantes, aquele cabelão jogando de um lado para o outro, não tinha mais. E aí eu tive uma ideia, assim, falei: "Bom, vamos se cuidar?". Eu tô fazendo um laser lá no estúdio que ele ativa o colágeno, enfim, ele ajuda em rosácea. Vamos tentar? Assim, pior não vai ficar. O importante é você se sentir bem. Puxei ela pro estúdio pra fazer esse laser. E, gente, foi tão mágico.
mágico, 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 porque assim, a gente fez uma sessão. Uns diazinhos depois, ela me manda uma foto dela sem uma marca vermelha no rosto. Eu comecei a chorar. Porque, nossa, esse resgate dela, assim, sabe? Ela me mandou uma foto sem maquiagem, com o rosto limpo, jogando o cabelo pro lado. Aquilo, ver ela de novo, assim, ver a autoestima dela aflorar de novo, foi muito forte mesmo. Então eu quero aproveitar para dizer assim: ninguém faz nada sozinho, né? A gente passa por diversas coisas, mas sempre tem alguém para dar a mão pra gente, sempre. E, e se a gente pode fazer isso, por que não, né? Olha só, a Mari hoje ela tem um ateliê com mais de 4.000 peças, faz festas e festas e festas, organiza casamento. Ela me disse que a, a forma dela transcender a beleza dela é levar coisas bonitas para as pessoas, né? Então, por isso que ela faz festas tão lindas, porque ela quer sempre levar a beleza para as pessoas. E eu fiz a seguinte pergunta para ela, que foi: o que é autoestima para você, Mari? Aí ela me respondeu assim: conseguir me olhar além do espelho. Ai, gente, não é demais? Se você puder ver a Mari, ela é muito incrível. Mari, muito obrigada por ter dividido a sua história com a gente. A gente tá chegando ao fim desse episódio. E eu quero dizer que foi muito emocionante contar essa história, porque a trajetória dela é muito linda, ela passou por coisas muito pesadas e ela nunca desistiu. E, gente, família, a gente tem a nossa de sangue, mas a gente tem a grande oportunidade de escolher quem é a nossa família. E eu me sinto muito honrada da Mari ter me escolhido como família. Então, nesse episódio, véspera de Natal, eu agradeço muito a Deus por essa grande oportunidade de poder falar com vocês aqui um pouquinho, desejar um Feliz Natal com muito, muito amor e que, assim, para quem acredita, né, na história de Jesus, que ele esteja sempre em primeiro lugar e, assim, levando sempre vocês para o melhor caminho, iluminando, trazendo paz e muita atitude. É isso. Então, para esse Natal, eu desejo só coisas boas e muito, 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 muito obrigada por vocês me ouvirem até aqui. Se você gostou desse episódio, comenta aí, vai, põe um coraçãozinho aí rosa para mim. Compartilha com as pessoas que você quer que ouçam essa história. E se você quiser que eu conte a sua história, manda para mim também. Pode mandar por áudio, por escrito, pode mandar no Instagram ou lá no telefone do estúdio. Tá bom? Então, beijo, beijo, beijo e até o próximo episódio.